meus amigos. Aqui trago um abraço para todos, mais uma oportunidade que temos de um estudo aqui do 28º Seu, que possamos então unir nossos pensamentos, os nossos corações, nos sensibilizando mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema de hoje, Olhai os Pássaros do Céu. E para nós começando o nosso trabalho, já trazendo uma página, refletindo sobre ela, que é uma página de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Vinha de Luz, capítulo 86, e a página se chama Saibamos Confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Comenta Emmanuel. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Hoje, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, há derrotistas e intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentadas por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? É uma página para a nossa profunda reflexão, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo. Então, inspirados por essas palavras de Emmanuel, refletindo sobre elas, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que nesse instante em que passamos aqui na Terra, momentos decisivos para a nossa evolução, para a nossa ascensão, que possamos buscar no Evangelho as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas questões, para tudo aquilo que nos cerca e que nos aflige o coração. Jesus é o Mestre de amor, que está sempre conosco em todos os momentos de nossa vida. E assim, ao querido amigo, aquele que nos traz todas as possibilidades de crescimento enquanto espíritos imortais, nós pedimos, Senhor Jesus, que possamos, Senhor, adquirir a confiança, a fé verdadeira e a oportunidade de nos fazermos melhores a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os desígnios de Deus
e ajuda-me, Senhor, a levar a toda criatura uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de coisas que podem vir para benefício de todos. Graças te damos, Senhor, se conosco em todos os momentos de nossa vida. Graças a Deus. E assim, meus amigos, nós vamos então iniciar o nosso estudo para a tarde de hoje, que é, como eu falei, observar os pássaros do céu, que é uma página, é um estudo que está lá colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. E hoje cabe-nos estudar, refletir sobre os itens 6 a 8. Esse capítulo, Buscai e Achareis, é bem interessante, né? Porque nós estamos, às vezes, imaginando que Deus tudo provê e tudo nos dá. De fato, Deus nos dá, tudo nos provê, porém, nós precisamos saber que há uma parte nossa que é de buscar, para poder depois achar. Há muita ainda dificuldade de compreender a lei divina e tudo aquilo que a cerca, e que ela só tem um objetivo, de nos levar à felicidade, pelo menos a felicidade que nos cabe, mesmo aqui na Terra, mesmo nesse planeta de provas e expiações. Nós não precisamos nos sentir como se fôssemos degredados, como se estivéssemos esquecidos pela divina providência aqui na Terra. Mesmo que a Terra esteja passando por uma grande provação, e essa provação, precisamos entender que é uma oportunidade de crescimento. Para muitos, é a última oportunidade. Olha quanta coisa que nós precisamos entender e compreender. Então, nesse capítulo, Buscai e Achareis, que Kardec coloca muito bem com essas passagens do Evangelho de Jesus, nós precisamos perguntar, né? Esse buscar que nós queremos buscar para achar, será que nós estamos realmente buscando ou estamos esperando cair do céu? Porque ainda há muitas pessoas, e eu conheço pelo menos mais 2 ou 3, com certeza, que estão esperando que tudo caia do céu. Não faz grandes esforços para buscar aquilo de que necessita. E aí depois reclama, se queixa, fica lamentando da sua situação. Mas o Buscai e Achareis, que está nesse capítulo, fala de um dinamismo, de uma ação, de um movimento que cada um precisa fazer para poder achar. Porque quem não busca, não acha. Quem não vai atrás, não vai encontrar. As coisas não vêm ao nosso encontro dessa forma. Então, a grande pergunta também agora é: o que nós buscamos? Tem também uma página de Emmanuel muito interessante, quando ele vai também analisar uma frase de Jesus, uma pergunta de Jesus, quando ele pergunta aos 2 apóstolos que o seguiam, logo no início da sua pregação, quando ele vai começar a sua pregação, quando ele pergunta aos 2 apóstolos: que buscais? Então, Emmanuel pergunta, faz essa mesma pergunta e coloca isso numa página: que buscais? Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que quer, nem o que buscar, o que nós estamos atrás. Então, essa pergunta precisa estar dentro de nós constantemente, diariamente. O que eu estou buscando na minha vida? O que eu quero, o que eu pretendo? Qual é a minha meta? Aonde eu quero chegar? Para poder, então, buscar o caminho que vai levar àquela meta. Será que eu estou buscando somente as questões da vida material? Por exemplo, a minha meta é conseguir um excelente emprego que me dê tranquilidade, segurança, enfim, eu posso me aposentar, depois descansar e não ter mais preocupação na vida. É essa a minha meta? Será que a minha meta é ter uma grande casa, ter um carro, as coisas da matéria, coisas do nosso mundo que nós vivemos?
Será que o nosso objetivo final é esse? Ou será que nós sabemos que tudo isso que nós temos à nossa volta é bom, que a gente busque o conforto, né? As possibilidades da saúde, as possibilidades de estar bem e do bem-estar, mas para que nós temos isso? É só para ter ou aquilo vai ser um instrumento para nós alcançarmos o fim realmente que nós devemos buscar, que é o objetivo da vida espiritual? Muitas vezes a gente para ali no material e esquecemos que nós não somos de matéria. Nós temos um corpo de carne, nós vivemos no mundo material, mas o nosso mundo não é aqui. É como mesmo Jesus falou, né? Que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. E essa realidade, às vezes, é difícil de aceitar, porque nós queremos viver, muitas vezes, o dia a dia, né? Usufruir de tudo aquilo que o mundo nos dá, porque nós ainda temos aquela ideia antiga de que a vida é uma só, eu preciso aproveitar bem cada dia. Mas será que é isso? Mas nós espíritas já sabemos que não é exatamente essa a realidade. Nós estamos vivendo aqui na Terra, mas nós somos espíritos imortais. Nós não vamos ficar aqui. Nem o nosso corpo podemos levar, nem o nosso carro, nem os nossos objetos, nem a nossa roupa, nem o nosso sapato, nada. Então, é isso que nós precisamos ver. Quais são os nossos interesses desse mundo? Quais são os tesouros que nós acumulamos para o nosso bem? E aí, por falar em tesouro, nós vamos, então, para uma passagem do Evangelho que Kardec coloca nesse capítulo, quando Jesus diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros do céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, aqui nós temos os tesouros. Jesus fala dos tesouros na terra, que também são importantes, não podemos dizer que não são, porque nós precisamos deles, mas também fala dos tesouros do céu. E ele vai dizer que os tesouros que nós devemos acumular não são os da terra, são os tesouros do céu. Porque os tesouros da terra, eles se destroem, eles ficam por aí. Muitas vezes são os pontos de discórdia entre as pessoas, e que às vezes a gente não sabe abrir mão para manter a paz do nosso coração. Que um dos tesouros do céu é a paz que Jesus nos deixa. Mas como a gente vai conseguir a paz se nós entramos em contenda por causa de um determinado objeto, não é? Conhecemos casos e casos, histórias, muitas histórias. Lembro de uma história de dois irmãos já adultos, já com seus 50 ou quase 60 anos, dois irmãos brigavam por causa de uma plantinha que tinha sido da mãe deles, a mãe desencarnara, e os dois estavam ali numa contenda com um jarrinho de uma planta, e estavam brigando por causa daquilo. Ora, mas também tem outros casos mais graves, de mãe contra filho na justiça, de filho contra mãe na justiça por causa de um bem na terra. Então, a gente precisa prestar atenção. O que é importante para mim, de fato? O que isso importa? Porque o que o dinheiro compra, claro, tem seu valor. Custou o meu trabalho, custou o meu suor. Mas, às vezes, a gente se prende a uma coisa que vai custar, muitas vezes, a nossa felicidade, a nossa paz
E às vezes que vai passando de encarnação para encarnação, presa àquela questão, aquele ódio que ficou. Então, o tesouro do céu são aqueles que ninguém pode tocar, estão dentro de mim. São aqueles que nós podemos conservar, que ninguém vai tirar, ninguém vai roubar, nem a minha paz, nem a minha tranquilidade, nem o meu bem-estar, porque eu estou agindo de acordo com a proposta da lei divina. Tem uma história no Evangelho, que é uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do avarento, que está lá em Lucas. Então, Jesus fala: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que eu vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, vamos voltar aqui numa frase desse homem rico da parábola, quando ele diz assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que eu vou colher. E aí, às vezes a gente fica diante dessa situação, né? A gente tem muita coisa, não tem nem lugar para guardar as coisas direito, tem duplicata de objetos que ficam ali, objetos que ficam ali guardados durante anos, sem qualquer utilidade. Então, o que a gente está fazendo? Guardando o quê? É interessante porque nós achamos que vamos viver eternamente aqui no corpo de carne, mas nós não vamos. Nós vamos ter que deixar tudo para trás. E aí, eu me lembrei de uma passagem do livro Voltei, do irmão Jacó. Desculpe. O irmão Jacó está no processo de desencarne. E ele, então, havia pedido aos amigos espirituais que ele pudesse acompanhar o seu processo de desencarne para depois relatar aos que ficaram. Muito bem, e assim é feito. E ele está lá no processo de desencarne, sendo acompanhado pela própria filha, pelo irmão Andrade, que é o seu mentor espiritual, é o seu guia espiritual, e por Bezerra de Menezes, nada mais do que Bezerra de Menezes, assistindo ali o irmão Jacó no seu desencarne. Mas qual era a dificuldade que o irmão Jacó sentiu ali naquele momento, ainda no seu quarto? Eram os objetos que estavam ali à volta, que ele ainda tinha um certo apreço. Então, é preciso que nós desenvolvamos dia a dia um pouco de desapego. Ver aquele objeto, o que eu posso fazer com ele? Ele é útil para mim, muito bem. E esse outro aqui? Esse aqui não tem mais serventia para mim. Então, vamos passar adiante para alguém que possa utilizá-lo melhor. Então, essa passagem, essa parábola do avarento, nos faz refletir muitas vezes, nós vamos deixar tudo para trás. Kardec, então, destaca o seguinte, nesse Evangelho segundo o Espiritismo, lá nesse próprio capítulo, no item 8, quando ele diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem.
O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Então, esse supérfluo é que vai atrapalhar, que vai nos prender. E outra coisa que a gente precisa destacar também nessa frase de Kardec, esse trecho, quando ele diz assim: Deus conhece as nossas necessidades. Sim, ele sabe. E a elas provê. Isso não quer dizer que vai cair do céu, mas que nós precisamos buscar de acordo com aquilo que a gente precisa, de acordo com as nossas possibilidades, e buscar, buscai e achareis. Então, mais adiante, Kardec vai dizer, em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Qual é o valor que eu dou às coisas materiais? Elas valem mais do que as coisas espirituais? Será que o meu sossego, a minha paz, o meu crescimento espiritual, o meu desenvolvimento enquanto espírito, ele está abaixo das minhas condições materiais? Eu passo por cima de tudo, não quero saber, eu quero conquistar o mundo, mas não vejam, não se vê aí uma coisa que é de bom senso. É preciso a gente analisar. E aí, só para lembrar, né? Porque nós já sabemos, mas é bom a gente lembrar quais são os tesouros do céu. Então, os tesouros do céu, que devem estar dentro de nós, que nós vamos construindo, vamos conquistando, à medida que vamos vivendo aqui na Terra, encarnação a encarnação. Será que nós já conquistamos a gentileza para com todos, indistintamente? Será que nós já somos solidários para todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas? Será que nós já conquistamos o mínimo que seja de paciência com o nosso companheiro de jornada, com a nossa companheira de jornada? Com os nossos filhos, com o nosso vizinho, com aquela pessoa na condução que nos aperta, que nos incomoda? Será que nós já conseguimos essa paciência, a tolerância, a compreensão, compreender que cada um está num nível de consciência diferente, de conhecimento diferente? Será que nós já conquistamos a abnegação, ou seja, abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas que já não nos interessam mais ou que estão nos atrapalhando na caminhada? Então, Jesus uma vez falou: se alguém lhe pedir a capa, dele também a túnica. Se alguém pedir para lhe caminhar uma milha, caminhe 2. Então, é preciso a gente desenvolver, agir, refletir e vivenciar, claro, dentro das nossas possibilidades, o Evangelho todos os dias, a toda hora. A indulgência, a empatia, saber que o outro sofre, às vezes muito mais do que nós. Enfim, a resignação de aceitar aquilo que nos chega, porque tudo aquilo que nos chega é nosso. Não há endereço errado, nem há o acaso. E desenvolver também, construir dentro de nós a fé, a confiança absoluta, aquilo que está colocado na página inicial: confiai sempre. Será que nós estamos confiando mesmo que é Jesus que está nos dirigindo? Será? Ou será que ainda temos dúvida? Será que isso ainda é uma questão de fé? E aí Jesus vai continuar esse capítulo que Kardec destaca, essa passagem do Evangelho. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam,
não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E aí, baseado nisso, muitas pessoas dizem, mas Jesus disse para eu não me preocupar com o dia de amanhã, porque Deus provê, Deus vai fazer com que eu ache o alimento, que eu vou achar a veste, mas não é bem assim. Jesus não ia contrariar uma lei maior, que é a lei de Deus, que é a lei do trabalho, que é de buscar, para nós desenvolvermos a nossa capacidade, a nossa inteligência, senão nós ficaríamos parados como nos princípios, aqueles homens primitivos do tempo das cavernas. Mas eles buscavam, até eles adquirirem, eles iam caçar, eles depois começaram a plantar. E nós precisamos plantar para colher, precisamos desenvolver as técnicas, precisamos aprender muita coisa. Emmanuel vai nos ajudar dizendo assim, decididamente, o lírio não fia nem desce, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. E nós, estamos cumprindo a vontade de Deus? Será, pergunta Emmanuel, se nós aceitaríamos o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? É uma pergunta. E ele ainda conclui, realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. Está em Emmanuel, Linha de Luz 132. Mas aí a gente vai ver que a providência divina, ela também insere uma outra questão, uma palavra muito parecida, que a gente às vezes confunde, que é a previdência. A providência provê tudo que nós precisamos na terra. O alimento, a terra, as plantas, todos os objetos, tudo que nós temos sai da terra. O homem retira da terra, não é? E é preciso ir buscar para achar, trabalhar a terra. Mas, se nós não fizermos isso, nós estaremos contrariando a lei do trabalho, que leva à lei do progresso. Sem o trabalho, não há progresso, não há desenvolvimento, nem intelectual, nem financeiro, nem o progresso da própria ciência. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 674, Kardec pergunta se a necessidade é um trabalho, se a necessidade do trabalho é lei da natureza. Sim, o trabalho é uma lei da natureza e é uma necessidade para nós. A civilização obriga, ou seja, nós precisamos desenvolver, trabalhar cada vez mais, porque à medida que o desenvolvimento vem, o progresso vem, da própria indústria, da tecnologia, de tudo aquilo, as nossas necessidades também aumentam e os nossos prazeres. Então, é preciso trabalhar mais. Hoje, em plena época de pandemia, a tecnologia está aí, nós precisamos trabalhar para aprender e desenvolver as melhores técnicas na comunicação. E lá na questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? Porque ele precisa desenvolver segundo a sua própria natureza do corpo que ele vive. É uma expiação? É. Mas, ao mesmo tempo, é uma maneira de ele se aperfeiçoar, de desenvolver a inteligência. Porque, dizem os espíritos superiores, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Ora, então, aí nós vemos que há muito ainda que nós aprendermos com relação a isso. Nós estamos na Terra para quê? Por que nós encarnamos? Para progredir. Nesse progresso, nós precisamos progredir não só materialmente, mas progredir espiritualmente. E aí, quando a gente pensa sobre isso, vamos lembrar da questão que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que é a questão 132, qual é o objetivo da encarnação? É o progresso do homem.
Mas como nós vivemos muitas vidas, como nós fomos criados simples, ignorantes, nós às vezes tomamos caminhos tortuosos. Então, essa encarnação serve para nós ajustarmos com a lei de Deus. Nós precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento espiritual, moral, para sermos um dia espíritos puros. Por enquanto, a nossa classificação ainda não está lá muito elevada. Nós, na maioria de nós, pelo menos, certamente há alguns que estão mais à frente do que a maioria dos habitantes desse planeta, mas nós precisamos ainda trabalhar muito para o nosso progresso. Então, esse buscar e acharei é buscar os meios para a nossa sobrevivência, sim, para o nosso conforto também, mas essencialmente para o nosso progresso espiritual e moral. Então, quando Kardec coloca lá nesse capítulo, no item 7, que Deus conhece as nossas necessidades, a elas prover como for necessário, nós precisamos parar para pensar o que me é necessário neste momento. Eu preciso de quê? Tem um programa na televisão que eu acho muito interessante, às vezes eu gosto de olhar para ver as pessoas como elas são, né? A gente analisa sem julgar, mas é bom para a gente tirar proveito dessas lições. Nesse programa, Menos é Demais, que é um desses canais fechados da televisão, são pessoas que têm a compulsão do acúmulo e guardam, e compram, e já não tem mais lugar, igual o homem do celeiro. Então, me lembrei de uma senhora, né, que gostava muito de cozinhar, uma dessas histórias, era essa, uma senhora gostava muito de cozinhar, e o marido e a filha já não aguentavam mais, porque não tinham mais espaço para guardar tantos apetrechos da cozinha. Ela comprava, a cozinha estava abarrotada. E alguns quartos, alguns cômodos também, os armários cheios de coisas da cozinha, coisas que ela nem usava, coisas que estavam ali guardadas há tempo, determinadas máquinas que não servia para nada, né? Então, eu me lembrei disso. O que é necessário para mim? Eu preciso disso? Por que eu faço isso? Eu preciso analisar e até buscar, às vezes, ajuda, refletir, porque muitas vezes a gente se atrapalha com essas coisas mais nos atrapalham do que nos ajudam, né? Então, lembrando Jesus falando para nós, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Muitas vezes por insegurança, né? Porque nós ainda não temos muita convicção de que o reino de Deus é a nossa primeira conquista, que nós ainda estamos nessa conquista, porque nós ainda não sabemos de fato, não compreendemos quando Jesus diz que o reino de Deus não está fora, está dentro de nós. O que é o reino de Deus? Ou o reino dos céus? O que é isso? É algo onde nós, quando nós estivermos com esse reino de Deus, nós teremos uma felicidade quase que dos espíritos superiores, né? Porque nós estaremos em paz por termos feito todo o bem que nos era possível fazer, por termos guardado uma palavra má e ter fechado a nossa boca no momento que deveríamos, porque nós agora já temos um controle nossos sentimentos, das nossas emoções inferiores, menores, não que eles não existam, mas nós agora sabemos trabalhar com essas emoções. Então, isso é o reino de Deus, estar bem consigo mesmo, estar em paz consigo mesmo, de ter feito o melhor que pôde fazer, de ter feito tudo aquilo que estava dentro do seu alcance para cumprir o seu dever. Isso, até agora, até onde nós podemos alcançar, é o reino de Deus para nós.
e a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? É ajustar-se à lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Basicamente isso. Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Ser verdadeiro, ser leal, ser honesto, com tudo, com todos, em todas as circunstâncias, mesmo que os outros não estejam vendo, percebendo, mas ser honesto consigo mesmo. Então, essas coisas nos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, disse Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E pararmos, né, de vivermos o dia de amanhã antes de viver o de hoje. Nós aprendemos há muito tempo atrás que nós não devemos, não podemos, na verdade, atravessar uma ponte antes de chegar até ela. E muita gente faz isso. Quer atravessar a ponte, atropela, são muita ansiedade. E é preciso trabalhar isso, se acalmar, se tranquilizar, se entregar nessa psicosfera, nessa atmosfera de Jesus, quando ele está mais perto de nós, quando ele diz, vinde a mim. Então, para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Isso é Emmanuel que diz. Então, para todos nós que somos os discípulos fiéis, estamos nos fazendo esforço para seguir a Jesus, esse agasalhar-se, alimentar-se, são verbos de fácil conjugação, porque cada dia é oportunidade de colaboração na obra do bem. Então, pensando em tudo isso, né, refletindo sobre tudo isso, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e nós precisamos fazer essas reflexões diárias, é preciso lembrar, em final de contas, o que Jesus veio fazer na Terra? Qual é a meta de Jesus? Eu estou incluído nessa meta, eu estou colaborando, eu estou aderindo a essa meta. Jesus veio para implantar o reino de Deus na Terra. É essa a meta dele. Quando João Batista dizia, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, Jesus, iniciando a sua jornada aqui na Terra, ele também dizia, começava a dizer, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então, é isso, ele veio implantar o reino de Deus na Terra, que é o reino de Deus em cada coração. E ele diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, enquanto tiver uma ovelhinha ainda precisando dessa força de Jesus, ele estará conosco. Então, ele precisa que cada um de nós se eleve como espírito, porque ele veio trazer justamente essa nova visão do mundo espiritual para todos nós, da sobrevivência, quando ele aparece a Maria de Madalena lá no sepulcro depois da crucificação, provando que existe vida após a morte. E aí, finalizando as nossas reflexões, nós temos como meta também buscar, acima de tudo, o sentimento de fraternidade entre todos. A fraternidade, que Kardec, então, vai dizer, porque se há, às vezes, falta de alimento para uns e abundância para outros, é porque está faltando aí um sentimento de fraternidade, de solidariedade. É o sentimento de fraternidade que está onde o egoísmo não pode estar. Se há egoísmo, não há fraternidade. Então, Kardec coloca lá no item 8 desse capítulo
uma frase que é muito importante para nós estudarmos também e refletirmos sobre ela. Quando ele diz: quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, ou seja, de uma mesma nação, de um mesmo país, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário para a sua subsistência, para a sua vida, uma vida digna aqui na Terra. Então, na verdade, o homem deve viver de maneira confiante na providência divina, mas sempre atento àquilo que ele precisa fazer para avançar um pouco mais, para ajudar o progresso, não só o seu próprio progresso, mas o progresso de todos à sua volta. E aí sim, é essa sabedoria, é esse conhecimento, é essa consciência que vai nos levar a uma perfeição relativa que Jesus nos propõe: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, meus amigos, que possamos refletir sobre essas páginas do Evangelho, especialmente sobre essa de observar os pássaros do céu, desse buscar para achar, porque tudo na vida, tudo trabalha, tudo é dinâmico. Lembrando que Jesus dizia sempre: meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. Que trabalhamos todos nós pelo bem uns dos outros, pelo bem da terra, pela paz em todo o mundo. Então, vamos agradecer. Agradeço a todos vocês que acompanharam nosso estudo e vamos agradecer, acima de tudo, a Deus, aos amigos espirituais que nos trouxeram essas lições tão importantes para todos nós, para nos sentirmos realmente participantes desse programa que Jesus nos trouxe de implantação do reino de Deus na Terra. Obrigado, Jesus querido. Obrigado aos amigos espirituais que estiveram conosco, que estarão sempre nos acompanhando nesse processo de progresso de cada um de nós, pedindo, Jesus, que a tua paz possa envolver a cada um dos habitantes deste planeta, onde quer que esteja, encarnado ou desencarnado, e que a tua paz também, Senhor, possa ser sentida nos corações dos homens, aqueles que estão ainda na escuridão, que possam ser despertados de um momento de consciência para fazer parte dessa grande humanidade que deseja o bem, que deseja a paz na Terra. Obrigado, Jesus querido. Obrigado aos amigos espirituais. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, muita paz a todos. Gratidão. Deus nos abençoe. Obrigado.